Jesus havia acabado de ser batizado e, logo após ter voltado do deserto, passa a convocar os seus discípulos para que pudessem então caminhar juntos e aprender sobre a verdade do Pai. E Jesus começou a fazer os seus feitos, para que então o mundo pudesse conhecer que ele era de fato o Filho de Deus. Certa vez, quando Jesus estava na sinagoga com os discípulos, saíram e foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se Jesus, tomou a sogra de Pedro pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprisse o que já havia sido dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou consigo as nossas doenças. Salve, salve, galerinha! Vocês estão bem? Eu sei que normalmente eu não dou aula para vocês lá na igreja, mas quem ia dar aula hoje no meu lugar era a Tia Beta. Mas eu pedi para ela para dar aula no lugar porque eu tava com saudade de vocês. Saudade da gente cantar junto, da gente poder brincar, da gente poder dançar na hora que a gente tá lá cantando junto na igreja. Mas logo a gente vai estar aí ao vivo, presencialmente na igreja. Espera só mais um pouquinho e a gente vai chegar lá, tá bom? Bom. Como é que vocês estão? Como é que tá a quarentena? Espero que vocês estejam dando conta aí, que a aula esteja indo bem na escola, que vocês estão conseguindo assistir essas videoaulas. Não sei se vocês dão conta, porque eu não daria, não sei como é que vocês conseguem. É difícil, né? Às vezes a gente está tão acostumado a ver a professora ali na frente, né, descrever com os coleguinhas e de repente tudo muda e a gente tem que estar aqui se vendo por aqui. Mas eu acho que isso é legal, a gente aprende um montão de coisa também com isso. Bom, a história de hoje é uma história que eu gosto demais, que fala sobre Jesus curando os doentes. E com certeza eu como médico, eu vejo o quanto que é legal uma pessoa se sentir curada, né? E às vezes quando eu consigo ajudar alguém com a medicina, a pessoa fica imensamente grata por eu conseguir fazer aquilo, né? Mas a grande diferença é que eu como médico, eu posso curar e acredito que Jesus tenha dado esse talento, esse dom para mim, para poder ajudar as pessoas, mas o que Jesus faz vai muito além do que eu posso fazer na medicina, né? E eu queria conversar com vocês e pensar um pouquinho sobre isso com vocês. Esse texto que eu acabei de ler ali, antes da aula começar, ele está em Marcos capítulo 1, no versículo 29 ao 34. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, de 29 a 34. Se vocês voltarem aí um pouquinho antes lá no próprio capítulo 1, vocês vão ver que Jesus tinha acabado de ser batizado. Jesus tinha acabado de passar pela tentação do deserto. E aí ele estava começando a convocar os discípulos e os caras que iam andar com ele ali e aprender sobre o que o Pai, né, o que Deus queria para ele como Jesus. Olha lá, tia Mi ajudando, limpando a casa. Por que Jesus veio para a Terra? Né? Jesus veio para a Terra para salvar o mundo. Só que não era todo mundo que acreditava nisso.
Então Jesus tinha que passar por algumas coisas para poder mostrar para as pessoas que sim, ele era o Filho de Deus e que as pessoas precisavam confiar nele e que o que ele estava dizendo e contando ali era uma verdade, né? Então ele tinha sido batizado, ele já tinha passado pela tentação do deserto e logo que ele estava ali caminhando com os discípulos, né, ele tem esse momento em que ele cura a sogra de Pedro, né, e que ele cura as pessoas. Eles estavam numa sinagoga, afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas Jesus não é que ele era crente, né? Se você perguntar qual era a religião de Jesus, Jesus era crente? Jesus era evangélico? Jesus era judeu, né? A origem dele era de origem judaica, né? Então Jesus era uma pessoa que seguia o judaísmo, né? Ele acreditava no que o judaísmo pregava, mas ele também veio para poder dar seguimento à religião do judaísmo, porque o judaísmo ele pregava que o Filho de Deus viria para salvar o povo judeu. Só que o problema é que quando Jesus veio, a grande maioria dos judeus não acreditavam nele. Olha que loucura, né? Poxa vida, se os judeus estavam esperando o Filho de Deus chegar e ele chega e ninguém acredita, mas que loucura é essa, né? E então Jesus ele estava mostrando para os judeus, ó, sabe esse Filho de Deus que vocês estão esperando? Então sou eu, né? E a grande maioria dos judeus na época não acreditavam nisso, né? Falavam que Jesus era maluco, que Jesus ele estava ferindo o judaísmo, dizendo mentiras sobre o judaísmo, né? Quem que esse doido acha que ele é para poder falar que ele é filho de Deus e que veio nos salvar? E então, ele estava ali com os discípulos na sinagoga e os discípulos falaram, Jesus, a sogra de Pedro, ela tá doente, né? A sogra de Pedro, ela tá com febre. E Jesus achou então que seria super importante ele ir até lá, porque os discípulos também precisavam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, né? Eles acreditavam, eles caminhavam com Jesus, mas Jesus precisava mostrar nesse processo que ele estava agora vivendo, nesse tempo que ele estava começando a viver do ministério dele, que sim, ele era o Filho de Deus. E então ele vai e ele cura a sogra de Pedro. E logo depois disso, as pessoas começaram a trazer muitas pessoas para poder serem curadas por Jesus ali naquele lugar. E Jesus também não só curava as pessoas fisicamente, como Jesus também curava espiritualmente aquelas pessoas que chegavam endemoniadas. Não acho que a gente fica doente porque a gente está endemoniado, não é isso que a gente está dizendo. E nem acho também que a doença ela vem para poder ser uma punição. Né? Nossa, eu fiz tal coisa e então fiquei doente, né? A fulana está doente porque a mãe dele fez tal pecado. Não é isso. Agora, é claro, lembra que a gente estudou sobre o pecado original? Lembra quando a gente falou sobre o primeiro pecado que entrou no mundo, que foi em Adão e Eva? Pois então, a partir desse pecado de Adão e Eva, é que passou a existir as doenças, as doenças passaram a existir. A morte passou a existir, porque antes de Adão e Eva não tinha morte, não tinha doença, né? Antes de Adão e Eva pecarem. Né? Então, por conta desse pecado de Adão e Eva, é que a morte passou a existir e que as doenças passaram a existir. E não porque a sogra de Pedro tinha pecado, um pecado específico que ela ficou doente. Isso é muito, muito, muito importante vocês saberem, né? Então, esse pecado lá de Adão, a gente chama de pecado original. O que é isso? Foi o primeiro pecado que aconteceu no mundo. Foi o primeiro pecado que aconteceu na humanidade. E a partir disso, todos que nasceram de Adão e Eva e até hoje, eles nascem pecadores, né? Todos nós. Você, eu, a mamãe e o papai, o pastor Robson, todo mundo. O tio Fábio que toca na frente, todo mundo pecou. E todo mundo precisa de Jesus. E então, no Evangelho de Lucas, quando ele fala a mesma história, ele fala o seguinte: sabe por que Jesus curou essas pessoas e expulsou esses demônios? Para que fosse então comprovado o que Isaías, lá no Velho Testamento, tinha dito. Ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades. Ele veio, Jesus,
para levar sobre o seu ombro a nossa morte, a nossa enfermidade. Mas por que ele precisava provar o que estava lá em Isaías? Lembra que eu falei para vocês que o povo que estava ao redor de Jesus era o povo judeu? E lembra que eu falei para vocês que o povo judeu acreditava nas profecias dos antigos profetas? E eles diziam, o profeta Isaías já nos ensinou, o Filho de Deus virá para tomar sobre si as nossas enfermidades e a nossa morte. E então Jesus foi e provou para aquele povo que estava ali de que, olha, lembra que Isaías falou que eu viria para tomar sobre mim as enfermidades? Pois então, eu estou curando esse homem, eu estou curando essas pessoas, eu estou libertando essas pessoas dos demônios, para dizer para vocês que eu sou o Filho de Deus. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia até o finalzinho do Velho Testamento e a Bíblia a partir do começo do Novo Testamento, ou seja, em Mateus, né? Então, a Bíblia no Velho Testamento acaba onde? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Pensa aí. Onde é que acaba o Velho Testamento? Solta o cronômetro. Malaquias. Muito bem, quem respondeu Malaquias? É isso mesmo, o Velho Testamento acaba em Malaquias. E o Novo Testamento começa aonde? Alguém? Alguém sabe aí? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, você que respondeu Mateus. Muito bem. Muito bom. O que eu quero dizer com isso? O Velho Testamento que acaba em Malaquias e o Novo Testamento que começa em Mateus e acaba no Apocalipse, né? Eles são um livro só. Não adianta a gente achar que são livros diferentes. Ah, então acabou. O Deus do Velho Testamento era um e Deus do Novo Testamento era outro. Não. O Deus do Velho Testamento era o mesmo do Novo. O Deus do Velho Testamento falava para o povo, ó, o meu filho vai vir, acreditem, né? Ele vai libertar vocês desse pecado original lá que eu falei para vocês lá de Adão. Daqui a pouquinho ele chega. Por favor, quando ele chegar, lembre-se, eu tô avisando. Se ele chegar, vocês vão esquecer, né? Então eu tô aqui alertando de novo. Então, no Novo Testamento, eis que o Filho de Deus chega. E aí, quando Jesus chega, ele precisa começar o seu ministério e mostrar que, através da vida dele, ele estava cumprindo o que os profetas do Velho Testamento, do judaísmo, estavam dizendo. Então isso é muito legal, porque a Bíblia ela é um livro só. Então o Novo Testamento, ele confirma o que estava sendo prometido no Velho Testamento. E se Isaías lá atrás falou, ele virá para que sobre si carregue as nossas enfermidades, Jesus estava curando então esses doentes e libertando esses endemoniados para dizer, eu sou o Filho de Deus, aquele prometido por meu Pai, aquele lembrado para vocês por Isaías, né? E eu tô aqui cumprindo a promessa de Deus. Jesus veio para nos libertar das nossas enfermidades e nos trazer a vida. Vida que nós perdemos quando Adão e Eva pecou. Não é essa vida que eu estou respirando o ar que eu respiro, mas a vida em Deus. Jesus veio para então nos libertar das doenças geradas pelo pecado lá de Adão e Eva, o pecado na humanidade. E se todo mundo depois de Adão e Eva que nasceu pecador, todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa desse médico que é Jesus. Todo mundo precisa conhecer que Jesus veio para nos dar uma nova vida. Todo mundo na sua escolinha, todo mundo no seu prédio, com seus amigos, todo mundo da sua família que não entendeu ainda que Jesus veio para dar essa nova vida. Todo mundo. E se as pessoas não sabem que Jesus veio para nos salvar e dar uma nova vida, essas pessoas estão doentes e elas precisam de ajuda. Eu espero que com essa aulinha a gente consiga pensar o seguinte, puxa vida, eu já aceitei Jesus, ele mora no meu coração e ele já levou sobre o ombro dele essa
essa vida velha que eu tinha, essa morte que eu tinha. E eu tenho uma nova vida em Jesus. Eu preciso contar para as pessoas sobre isso. Eu preciso contar que Jesus veio para me dar uma nova vida e que me deu uma nova vida. E que coisa boa, que notícia boa. E se você que está me ouvindo ainda não fez esse pedido para Jesus entrar no seu coração e para te dar uma nova vida, é a hora de você fazer isso. E se você quiser, a gente pode orar e se você sentir no coração o desejo de fazer isso, a gente pode fazer isso juntos. Se você já fez isso um dia, fique tranquilo, não precisa se preocupar. Jesus está aí no seu coraçãozinho. Mas se você ainda não fez isso, não pediu para que Jesus venha morar no seu coração, agora é a hora. E se você quiser, a gente pode fazer isso juntos. Então eu vou orar aqui e se você quiser, sentir o desejo no coração, você repete comigo junto essa oração. Vamos lá? Feche seu olho, onde você está, eu vou fechar o meu e a gente vai orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque hoje eu aprendi mais uma história. Mas não foi uma história qualquer. Foi a história de Jesus curando as pessoas. E hoje eu entendi que eu preciso ser curado. Não de uma doença física, porque eu não estou doente, mas de uma doença que está lá no fundo do meu coração. E hoje eu quero te pedir para que o Senhor venha morar no meu coração. E que então, a partir de hoje, eu seja uma nova criatura. Obrigado pela minha igreja, obrigado pelos meus amigos, obrigado pelo meu pastor, obrigado por essa aula, mas muito mais obrigado, eu te agradeço muito mais, porque o Senhor colocou no meu coração o desejo de aceitar o Senhor como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. É isso, galera. Muito obrigado por vocês terem esse tempo comigo aqui. E daqui a pouquinho a gente vai estar junto e a gente vai poder brincar, a gente vai poder cantar. Nós vamos cantar Eu Pulo no Sopé, nós vamos cantar Estátua de Sal, a gente vai cantar com a tia Paulinha, com a tia Luísa, com esse monte de gente que aí tá chegando. E eu tô morrendo de saudade e eu espero que a gente possa se ver muito em breve. Deus abençoe vocês e até mais.